Boa noite. Estamos aqui iniciando o segundo programa, Conversa com Cabral, que foi um sucesso já no primeiro, graças a Deus. E aqui vocês, internautas, associados, amigos, simpatizantes da Ferroviária, sintonize no canal, né, TV Ferroviária, que a gente vai estar passando aqui essa entrevista de hoje, de um amigo nosso aí da nossa comunidade. Eu vou deixar ele se apresentar, que é o nosso amigo aqui, Padre Juninho. Boa noite, Cabral. Boa noite a quem nos acompanha. De modo muito especial aos meus paroquianos da Paróquia São Miguel Arcanjo, que estão empolgados lá com a divulgação, os casais das equipes de Nossa Senhora. Tudo bem, Cabral, a gente já é conhecido de alguns bons anos, né? Exatamente. Mas para quem ainda não me conhece, eu sou o Padre Juninho, meu nome completo, José Amarildo, né? Nome de um senhor. É. Mas eu tenho 28 anos de idade, sou padre há 3 anos e atualmente já há quase 2. Mês que vem, em julho, completo 2 anos de ministério junto da paróquia São Miguel Arcanjo, aqui em Pindamonhangaba, embora os meus quase 3 anos de padre sempre aqui em Pinda. Eu nunca trabalhei como padre fora de Pindamonhangaba. Eu fiquei 8 meses na paróquia Santana, aqui em Pinda, como colaborador, como vigário, e hoje sou o administrador da paróquia São Miguel Arcanjo, aqui de Pinda, e acumulo outras funções, equipe de Nossa Senhora, conselheiro espiritual, na diocese também assessor da juventude, assessor do movimento de cursilhos, do movimento das aldeias de vida. Então a gente tem um trabalho um pouco amplo, não só aqui em Pinda, mas hoje em toda a diocese de Taubaté. Então, Padre Juninho, é um imenso prazer recebê-lo aqui. Eu que já o conheço, né, de nossa caminhada aí de movimentos e sei da capacidade, da sua espiritualidade. Como despertou no senhor essa vocação para o sacerdócio? É uma pergunta, né? Que É uma todo. pergunta que eu não tenho muita resposta, eu Aham. acho. Acho que, para mim, lógico, a vocação ela é sempre um momento muito singular na vida de cada um. Então, se você ouvir a história dos padres e dos casais e de tantas outras vocações, cada um vai se fazendo ao longo da sua vida de um jeito muito especial. Mas a minha vocação, eu acho que nasce quase que junto comigo. Eu tenho um amigo padre, Padre Marcelo, que dizia assim, que a minha mãe frequentava o seminário para fazer o meu pré-natal, porque eu comecei muito pequenininho já a frequentar o seminário. Desde que eu me recordo, eu sempre gostei muito das coisas que envolviam a vida de igreja, né? Eu não tive um momento, como alguns dos meus colegas, de uma vida afastada e que de repente aquilo ganha sentido. Eu sempre gostei muito das coisas de igreja, sempre. Mas é curioso porque eu não venho de uma família católica dominical, assim, bonitinha, né? Os meus pais são professores, a mamãe exerceu a profissão de professora durante 30 anos, o meu pai não, meu pai trabalha como açougueiro, ele tem um açougue. Eram católicos à sua maneira, católicos ao seu jeitão. Mas muito novo, a minha vida começou a se desenhar em volta da igreja. Então, as minhas brincadeiras preferidas eram brincar de missa e procissão, né? Os meus pais, acho que por uma precaução e um cuidado humano, não permitiam algumas coisas. Então, eles me davam aqueles homenzinhos, né? Homem-Aranha, Batman, e eu colocava em cima do caminhão para fazer procissão, né? Hum. Eu achava o máximo brincar de padre. Então, ser padre sempre me encantou. Eu nunca possuí na minha vida um plano B. Isso é muito curioso na minha história. Eu nunca fui aquela criança que disse assim, eu quero ser jogador de futebol e arquiteto. Não, eu sempre quis ser padre. Desde muito cedo me perguntava, o que você vai ser quando crescer? Talvez na esperança que eu dissesse que eu ia ser o que os meus pais eram, padre, professor, açougueiro, alguma coisa do tipo, mas sempre a resposta foi a mesma, eu quero ser padre, né? E aqui eu agradeço muito a uma delicadeza dos meus pais. Eu acho que os meus pais nunca entenderam a minha vocação, de onde nasce, de onde vem esse convite, esse apelo da minha vida. Eu acho que os meus pais demoraram a entender, né? Minha mãe entendeu, acho que um pouco antes do seu falecimento ela conseguiu entender. O meu pai foi entendendo mais com o passar do tempo ali, mas sempre apoiaram, mesmo sem entender. Eu nunca tive negação dos meus pais. Os meus pais, desde muito cedo, quando viram que aquelas brincadeiras estavam se tornando muito sérias,
se preocuparam a um primeiro momento, mas deram total apoio. Acho que isso foi muito bonito. Então, para mim, a minha vocação ao sacerdócio, eu acho que nasce no berço. Uhum. Não sei se a minha mãe, quando ia me colocar para dormir, cantava Mãezinha do Céu. Eu Uhum. aprendi de muito cedo, né? Mas não tanto pelo exemplo deles. Não foi. Os meus pais iam na missa bem de vez em quando. Uma coisa que era muito bonita em casa, o terço uma vez por mês, né? Aquela capelinha de Nossa Senhora de Schanstatt ia visitar a nossa casa e uma vez por mês a gente se reunia para rezar o terço. Mas isso é muito pouco para uma vocação. E eu fui aprendendo ali desde cedo, fui criando gosto. E aí acho que fiz o caminho um pouco natural, né? Comecei pequeno, com os coroinhas da paróquia. Então, com 5, 6 anos eu já era coroinha na paróquia. E o exemplo dos padres que passaram por ali, mas a figura singular de um padre. Eu sou de São Luís do Paraitinga, eu não São sou Luís, né? daqui. Eu São sou Luís. luisense, graças a Deus. Então, a figura de um padre que ficou muitos anos lá, que já era velhinho, mas que para nós era uma figura de fé muito curiosa, era uma personalidade muito forte. Então, vê-lo, mesmo velhinho, com amor ao que fazia, acho que tudo aquilo foi instigando o meu coração, mas eu acredito que o ponto forte, o dia que eu me decidi, apesar de pouca idade, foi o dia que eu fiz a minha primeira comunhão. Dia 26 de agosto de 2005. Eu me lembro certinho desse dia, era tardezinha. E eu me lembro que eu havia perguntado à minha catequista, Joelma, lá de São Luís, uma pessoa de uma fé muito simples, mas uma pessoa muito religiosa. E eu perguntei a ela, Joelma, o que a gente reza depois que comunga pela primeira vez? E a resposta dela foi muito bacana, foi, acho que, iluminada por Deus. Ela dizia assim: voltando para o seu lugar, você diz a Jesus o que está no seu coração e pede que Jesus escuta. E naquele dia, diante do altar de Nossa Senhora em São Luís, na minha primeira comunhão, eu pedi pela primeira vez a Ele, assim, com toda a firmeza do meu coração: Jesus, quando eu crescer, eu quero ser padre. E aqui estamos. Desse dia já tem 20 anos, já tem 11 anos que eu deixei a casa dos meus pais, eu saí de casa em 2013, tinha 17 anos, um menino novo, né? Saí da casa, saí da cidade. São Luís tem 10 mil habitantes. Eu vim para Taubaté, que para mim era uma metrópole. Hoje a gente já se habituou, mas para mim era sair da roça e morar na capital, né? Então foi uma experiência muito bacana. Uhum. Isso tudo já tem esse tempo todo. Lógico que com algumas dificuldades, algumas dores, mas eu nunca me arrependi, né? Eu nunca me E o senhor tem arrependi. mais irmãos ou não? Eu Eu sou o não... caçula, Caçula? mas nós somos um casal. A minha irmã é 8 anos mais velha que eu. Então eu nunca tive crianças ali muito perto de mim. Minha irmã já era Uhum. adolescente quando eu era criança, né? Então nós somos uma família, em tese, muito pequena. Perto de nós ali em São Luís, a gente tinha os meus avós, já idosos, né? Eu ainda tenho os meus avós paternos vivos, os avós maternos já falecidos. Mas fomos de uma família muito pequena, nuclear ali, muito pequena, e rodeado de poucos parentes. Os nossos parentes eram meio viajantes, assim, e foram para longe. Alguns vieram morar mais perto, Taubaté, São José, essa região. Outros, Jacupiranga, que eram, durante um tempo nesse Brasil, foi uma grande esperança para alguns luisenses, eles foram para lá. Outros para Rondônia, mais longe Nossa, ainda. bem longe. Então a nossa família foi se disseminando assim. E nós ali éramos nós quatro mesmo, né? Meu pai, a mamãe, professora de ensino infantil durante 30 anos. E eles moram lá ainda? A minha mãe já é falecida, É, tem falecida. 11 anos. Mas o meu pai ainda tem um açougue lá, fiel É. no mercado de São Luís. E o mercado sempre foi, para mim, curioso, né? Eu não fui aquela criança que gostava de igreja e só vivia de igreja. Então o mercado sempre foi o quintal de casa, porque o açougue está lá há muitos anos. Já é uma coisa E o meu pai já é tradicional. dono do açougue há mais de 20. Então, eu cresci ali naquele comércio, e o mercado de São Luís é um mercado de cidade pequena. Então, ali acontece boa parte da Uhum. vida cultural da cidade. O comércio, o mercado tem feira, tem produtos, tem eventos. Então, o mercado sempre foi um quintalzão de casa. Uhum. Então, eu fui uma criança muito normal e, ao Uhum. mesmo tempo, que tinha esse desejo. Eu brincava de rolemã,
de É, bolinha de gude, mesma coisa tinha as minhas da feridas molecagem. no joelho, tinha o topo do dedão machucado com alguma frequência, mas queria ser padre. É, né? Né, uma graça, né? Ter um padre na família, né? A gente vê por alguns aí. Ontem eu tive o prazer de conhecer um pouco da família do Padre Amâncio, que é da nossa Uhum, paróquia lá, Nossa Senhora de Fátima. E então, entre seminário e hoje a vida já, né, de sacerdotal, 17, e hoje o senhor está com 20, 28, são são 11 11 anos já de anos. caminhada. 11 E 3 anos como ordenado, né? Uhum, E eu sou suspeito a falar, porque nas missas que eu participo com o senhor, a gente vê que é uma sabedoria mesmo, né? Que vem de dentro mesmo, é um dom que o senhor tem. uhum. E aí o senhor hoje está na paróquia São Miguel Arcanjo, né? Fala um pouco para nós dessa experiência, né? Dessa segunda paróquia que o senhor está trabalhando. Na outra o senhor era vigário, Eu era né? vigário. Que é a Santana. Isso. E agora lá como pároco responsável, né? De todo o trabalho lá. Foi um choque num primeiro momento, né? Eu me lembro o dia que o bispo me chamou para perguntar, não que ele precisasse, nós temos voto de obediência, né? Mas Hum. perguntar e me questionar se eu aceitaria assumir a missão na paróquia São Miguel Arcanjo. Eu assumi a paróquia, eu ainda tinha 26 anos, eu não tinha completado meu primeiro ano de padre. E foi assim, a primeiro momento foi muito assustador, num certo sentido, ser pároco, né? Porque o vigário, para quem talvez está em casa e não entenda muito como funciona isso, o vigário é o tio bonzinho, né? Todo mundo ama o vigário, porque o vigário não precisa dizer não, o vigário não precisa corrigir, o vigário ele celebra bem, participa da vida da paróquia, mas nunca nega nada para ninguém. Quem nega é sempre o pároco da paróquia, né? Então o vigário é aquele tio que sempre nos dá doce, né? Uhum, E o padre, o pároco é o pai, e pai corrige, né? uhum. Então quando o bispo me deu essa incumbência, assim, ele disse: Olha, padre, eu preciso do senhor lá. E eu acolhi com muito carinho, com um voto de Uhum, confiança do meu bispo, né? Porque pela minha pouca idade eu não esperava. Lógico, eu encontrei alguns desafios naturais. uhum. A administração paroquial, ela é exigente, né? Um Eu gestor, sempre né? um gestor. Um Eu gestor. sempre brinco isso com as pessoas que estão muito perto de mim. Eu dizia assim: minha mãe dizia, vai ser padre, meu filho, para não precisar trabalhar, né? Mas ser padre faz tudo, né? O padre envolve desde a administração de bens, de patrimônios, a administração de fiéis, de sacramentos, né? Então é uma vida muito ampla. De repente a gente sai do seminário que nos ensinou a ser padres, a rezar missa, a atender os fiéis, e você tem conta para pagar, problemas de escritura de terrenos de paróquia, de, enfim, água, luz, É uma e empresa, é né? uma, é Tem uma receita empresa. e despesas, né? Sim, sim, e a gente tem que dar conta, É. né? De modo que no final do mês a régua passe no azul, né? É. Então isso foi assim, para mim, pessoalmente falando, foi um desafio e uma superação, né? Aos 26 anos, eu sou pároco de pessoas que estão lá há muito mais tempo que eu tenho de vida, É né? verdade, é. Então, eu tenho fiéis que estão naquela paróquia há 40 anos. Tudo bem que a paróquia é mais nova, era uma comunidade, mas estão ali desde o começo, viram os primeiros Nascer, né? tijolinhos serem colocados, né? E de repente chega, entre aspas, um menino de 26 anos, hoje 28, que vai coordenar os trabalhos ali, que vai assumir as responsabilidades daquela paróquia. Para mim foi estranho, né? E para eles, no começo, acho que talvez tenha sido um pouco estranho também, um padre jovem. Mas aí acho que Nosso Senhor vai nos ajudando, Cabral, a mostrar com a vida que a gente é responsável. Então, os fiéis vão retribuindo e vão dando crédito a nós à medida que vê que, apesar da idade, a gente é sério. E Responsabilidade, aí a né? coisa foi Aham. fluindo. Hoje já tem quase 2 anos que eu tô lá, o mês que vem faz 2, Uhum. né? Acho que os primeiros desafios já foram superados. Hoje eu já consigo conhecer bem a paróquia, os meus fiéis, né? Consigo perceber o que eles precisam de nãos e de sims, o que eu preciso Uhum. incentivar, o que eu preciso corrigir. Hoje eu tenho a graça, acredito eu, de poder falar e eles me escutarem, né? Então os apelos que a gente faz são sempre muito bem respondidos pela paróquia num todo.
Então, hoje eu tô muito feliz lá. E é um bairro grande, né? É O um bairro Guararetama hoje é um grande. dos maiores bairros de Me Pindamonhangaba. parece que chegam aos quase 48 mil É que eu habitantes. ouvi falar, parece que tem esse número aí. Então, Porque não é, é uma cidade. a nossa paróquia, ela não inclui só o Araretama. Ela inclui o Araretama, aquele Sim, bloco e do as comunidades, Araretama. né? Eu tenho o Bem Viver, que pertence a nós. E tenho 2 condomínios ali na avenida, o Realville e o Esplendore, que também fazem parte do nosso território paroquial. Então a nossa paróquia se estende até o shopping, aquele pedaço ali, todo É, pertence à paróquia São Miguel. Então é uma paróquia territorialmente grande, de fiéis muito diversificados em questão econômica e social, mas que no fundo têm o mesmo anseio por Deus. E esse é o ponto que nos une. Eles desejam encontrar a Deus e a minha missão de padre é essa, é levar Deus ao coração deles, independente da condição social, da classe e do endereço. O sim. que importa é levar Deus. Também com muita sabedoria. E ele tem um programa na igreja dele, desde os pititicos até os mais velhos, né? A gente sabe que na igreja católica é um pouco mais difícil, né? Uhum. Mas tem esse projeto também. Como o senhor falou, tem os adolescentes aí trabalhando nessa área da parte de mídia, né? Temos. Hoje, a nossa estrutura da igreja católica ela é muito grande, ela é muito ampla, né? Mas hoje, por exemplo, a nossa paróquia de São Miguel, a gente consegue atender. Lógico que com carências, não é um atendimento Uhum. ideal, perfeito, a gente reconhece as carências, mas a gente está conseguindo atender diversas etapas da vida. Então a gente tem desde as criancinhas que frequentam um grupo chamado Filhinhos de Maria, Ah, então. que vão lá, os pititicos, para uma catequese muito simples, mas Uhum. que tem o seu Iniciação mesmo. iniciação. Há pessoas mais necessitadas, com os vicentinos, a pastoral da criança. A catequese nossa hoje, graças a Deus, lá nós temos mais de 300 catequizandos na catequese. Isso é uma maravilha, né? Hoje, momentaneamente, o nosso grupo de jovens está um pouco ainda sofrível, mas com a graça de Deus, nosso Senhor vai providenciar aqui. Mas a gente tem os coroinhas, os acólitos da paróquia, um grupo que são jovens. Isso é muito bacana. Eu tenho jovens servindo o altar com 17, 18 anos, estão na faculdade e não querem deixar de servir. Ser acólitos. Acolho. Porque eu acho que a igreja tem que ser essa porta aberta para eles. Com certeza. Talvez tenham passado daquela fase primeira de servir, talvez. Uhum. Mas se querem servir, eu não posso impedir. Se fazem bem feito, se têm as suas responsabilidades. Então eu tenho ali os meus coroinhas, os meus cerimoniários, as meninas mais velhas ali com 17, 18 anos. Como eu disse, eu tenho uma delas está na faculdade já e é Continua lá, não. fidelíssima lá na paróquia, né? Então nos ajuda os menorzinhos. Então assim, hoje a gente Uhum. consegue de alguma maneira atingir um pouco a todos, né? Não da maneira ideal, como a gente precisaria, mas com o que a gente dispõe também de recursos, de meios, de pessoas para fazer isso. Porque hoje, Cabral, isso é verdade, o mundo está muito mudado, né? Então as pessoas não têm mais nem o tempo que possuíam há 30 anos atrás, 20 anos atrás, para se dedicar, inclusive, aos trabalhos voluntários da igreja, né? Então, eu tenho fiéis ali, eu fiz essa experiência na quaresma, de celebrar a missa 5 horas da manhã na sexta-feira da quaresma. Eu sou doido, os meus fiéis também são e vão. E isso é hora de criatura acordar, né? Mas nós fomos, e a igreja cheia, e muitos fiéis de uniforme de fábrica, né? Que sairiam dali direto para ir para o serviço. Então eu tenho pessoas que saem do bairro 6 horas da manhã e chegam 7 horas da noite, né? Então estão cansados. Então até tem disposição, mas não tem vigor, não tem tempo. Então, com o que a gente dispõe de tempo, dos fiéis, da dedicação deles ali, graças a Deus a gente tem conseguido atender bem. Desde os pititiquinhos, e hoje a nossa paróquia, graças a Deus, tem um número grande de crianças pequenas que frequentam tanto as celebrações, participam conosco por exemplo, Corpus Christi. Eu pus as crianças para fazer o tapete da igreja. E acho que tinha umas 50 crianças lá espalhando pó de serra, fazendo, foi uma diversão. Então, hoje a gente consegue atrair, de alguma maneira, para a paróquia, né, para o ambiente paroquial, para a vida de igreja, diversos públicos. Não como a gente precisa, não como a gente gostaria, mas acho que estamos cumprindo bem É importante trabalhar com a criança também, que ela leva os pais, né?
Porque às vezes a gente, né, a gente também participa das comunidades, eu muito lá na Senhora de Fátima, a gente vê que os pais, às vezes o filho é catequista, está se formando tudo para fazer a primeira comunhão e tal, mas o pai não frequenta muito a igreja, né? Minha mãe dizia uma coisa, eu não sou pai, Uhum. apesar de sê-lo espiritualmente, mas minha mãe dizia uma coisa muito bonita: faça para mim, mas não faça para os meus filhos, não é? Eu acho que isso é verdade. De bem ou de mal, o que a gente faz para os filhos atinge os pais. Então, das minhas. Bem, vamos do começo. Quando eu cheguei na paróquia, eu percebi que tinha muita não, mas tinha um grupo de crianças que ia na missa. Eu disse, meu Deus, eu dou a bênção final, ide em paz, o Senhor vos acompanha, e já foram em paz e já estão no carrinho de pipoca. Eu disse, Jesus, eu preciso dar um jeito de me aproximar dessas crianças, porque eu sei que me aproximando delas, eu indiretamente me aproximo dos pais. E aí, conversa vai, conversa vem, eu comecei nas procissões de entrada e de saída da igreja, das missas, a cumprimentar uma por uma das crianças que estão nas pontas dos bancos. Faço uma cruzinha na testa, né, um carinho, enfim. Uma coisa muito simples, muito singela. Mesmo uma figura de um pastor que cuida das suas ovelhas. Hoje a paróquia tem, às vezes, na missa das 10 no domingo, 120, 130 crianças. E algumas delas cobram os pais. Né? Se eu não for, o padre vai falar. Se eu não for, o padre vai dar falta. Algumas delas chegam, e isso é bonito, né? Antigamente sentavam no fundo, porque tinha vergonha do padre fazer pergunta. Hoje elas chegam e sentam na ponta, porque o padre vai passar e elas querem a cruzinha na testa. Querem um abraço, querem o carinho, me dão um desenho que fizeram, contam que caiu o dentinho, né? E a gente olha ali para os pais e os pais sorriem, né? Então, acho que isso é muito bonito, quando os pais percebem que nós amamos os seus filhos, né? Que eles são também nossos filhos espirituais e são bem-vindos na casa de Deus. Os pais também se sentem acolhidos. E aí transforma às vezes a vida de oração. Eu já atendi pais que vieram dizer, padre, eu vim me confessar porque a minha filha ou meu filho me pergunta, mamãe, por que você não comunga na missa? E eu disse, eu não comungo porque eu não confesso. E me deu vergonha eu vim confessar e eu quero voltar a comungar. Então essas são experiências muito bacanas que a gente vive. Né? Aqui no clube, por exemplo, se você faz uma coisa para a criançada, os pais vêm. Tudo que você fizer para a criançada, você traz os pais. Então, a gente tem modalidades kids aqui, justamente, mas porque também faz parte do nosso programa. Mas, com certeza, às vezes tem pai que às vezes também não frequentava muito o clube, né? São poucos, mas tem. Agora, com os filhos, eles trazem, também fazem a modalidade deles, uma academia, né? Um esporte, que nós temos muito aqui, uma modalidade nossa, mais de 30. Então, porque a criançada traz mesmo, eles arrastam os pais mesmo, né? E arrastam, às vezes, colegas, arrastam aí vira amigos. Aquela, né? Aquele efeito dominó, né? Às vezes eu entro para celebrar e eles mesmos contam. Olha, padre, esse aqui é meu primo, meu amigo, meu irmão, e eles vieram de outro lugar, né? E eles ficam orgulhosos, então isso é bonito. E agora, devido a essa espiritualidade do senhor, o senhor foi convidado para fazer parte de um grande movimento das equipes de Nossa Senhora, onde com muita honra eu faço parte há muitos anos. Mais de 25 anos, né? Já fui coordenador geral, já fui, né? E hoje sou do colegiado, né? Do setor B, com muita alegria. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse movimento, que também é para a santidade do casal, mas familiar, né, padre? A igreja nunca percebeu matrimônio e ordem como duas coisas distintas, né, colocadas cada uma delas num lado da mesa, né? Então, o nosso sacerdócio e a vida matrimonial, elas encontram o mesmo lugar dentro da igreja. Naquilo que, dentro da teologia dos sacramentos, a igreja ensina são os sacramentos do serviço. São vocações próprias para servir. Servir a Deus, aos casais, os filhos, dando no mundo um testemunho de fé. A mim como padre, servi-lo, consagrando a minha vida a ele em favor dos irmãos. E aí a equipe de Nossa Senhora nasce nesse desejo, né? Você já conhece a história de Core Salteado, mas quem está em casa talvez não conheça, né? O padre Cafarel é procurado, um padre francês, é procurado
por uma mulher que tem desejo de viver o matrimônio tal qual a igreja sonha, tal qual Nosso Senhor espera dela. E lógico, né, entre o ideal e o real, há um hiato quase intransponível, há um abismo muito grande. E o padre Cafarel, com ela, mais um grupo de mulheres e maridos e casais ali, começa aquele trabalho que foi se atomizando pelo mundo. Hoje, o movimento das equipes Nossa Senhora está em centenas de países espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil. E eu confesso, olha, eu nunca tinha escutado o nome Equipes de Nossa Senhora até entrar para o seminário. Quando eu entrei para o seminário, se torna uma realidade. Frequentava um seminário, o meu reitor era conselheiro de equipe, na época era conselheiro de setor, depois chegou a ser momentaneamente conselheiro de região. E então a vida de equipe foi entrando no seminário, né? A cor azul de vocês e o logo era bem frequente no seminário. Mas a gente não era conselheiro. Eu assumi a primeira vez como conselheiro de equipe assim que eu terminei os meus estudos no seminário, no início de 2021. Então eu fui convidado para assumir uma equipe de pilotagem. Dali para cá já assumi algumas equipes, já passei equipes, né? Em Taubaté. E aí depois vim para Pinda, aqui em Pinda também cheguei a assumir equipe. A convite, assumi o setor B em Taubaté, como conselheiro espiritual de setor, da Fabi e do Heine, que numa loucura me convidaram, porque também não me conheciam, e na necessidade de um conselheiro me convidaram, eu assumi esse trabalho. E agora, mais recentemente, aqui de Pinda, a Gorete e o Bino foram convidados e assumiram a função como casal responsável de região, né? Na prática é só serviço, mas essa organização prática do movimento. Também me convidaram para ajudá-los e aqui estou. Mas é esse desejo. E aqui eu vejo muito isso. O sacerdócio que a igreja nos confia, ele só serve se a gente puder ajudar outras pessoas a chegar ao céu. O sacerdócio que a igreja me deu naquele dia que eu fui ordenado padre, não é para mim. É para ajudar outras pessoas a chegarem ao céu, a serem santas. A santidade não é só uma meta de vida para mim. E eu vejo as equipes de Nossa Senhora, e não só ela, o trabalho com os jovens, que eu também exerço, como locais onde eu posso ajudar as pessoas a encontrarem Deus. Onde eu posso ajudar as pessoas a viverem a vocação delas e se realizarem na vocação delas, como eu me realizo na minha, como tantos se realizam, vendo que a meta não é um sonho que nunca vai ser realizado, mas é um sonho que deve ser buscado. Então, eu exerço aí, tento exercer a minha missão. O senhor foi também setor B na época do Alexandre, né? Alexandre Pior, não foi ou não? Não. Na época, eu era conselheiro de equipe na época do Pior. Do Pior. Já era o Padre Kleber, o conselheiro de setor, e eu fui conselheiro da equipe 11B. 11B. E aí depois passei a equipe, hoje eles estão com outro conselheiro, que também a gente tem que reconhecer as nossas falhas e as nossas fraquezas. E eu sou um só para muita coisa, né? Então tem hora que tem que passar um pouquinho para outras pessoas o trabalho. E nós aqui na Ferroviária, tem muitos casais que participam das equipes Nossa Senhora. Inclusive tem casais que eu nem conhecia, das equipes que já eram associados aqui. E eu estou fazendo um trabalho, né, junto com a Isabel, de pilotagem, com os casais. E lá o pessoal, eu conheço o senhor lá da Ferroviária. Às vezes você acaba nem, porque é muita gente, né? Isso é muito bacana. Desde que eu cheguei na paróquia, os casais que nos acompanham sabem que isso é verdade. Eu sempre abri as portas para a equipe. Disse, olha, a casa é de vocês. Então, missa mensal, o que precisa é lá. E isso tem revertido na vida paroquial um resultado curioso. Nós temos hoje, acho que 7 casais da paróquia que estão no movimento das equipes Nossa Senhora. Alguns deles que já terminaram a experiência comunitária estão na pilotagem, outros que estão agora na experiência comunitária. A gente já tinha casais mais velhos de equipe, a Lu e o Xande, por exemplo, que são mais antigos de equipe e que estão dando esse suporte. E hoje, até mesmo a paróquia, às vezes você entra domingo para celebrar a missa, tem gente de camiseta azul lá, que é das equipes Nossa Senhora. Então, até naquela porção que Deus me confiou, de cuidado da paróquia, hoje o movimento, por essa nossa proximidade com os casais, também tem chegado a outros casais, e eu acho isso muito frutuoso. Muito frutuoso. O exemplo, né, o testemunho, ele leva muitas pessoas. Eu mesmo tive, assim,
muitos fatos na época, quando eu e Isabel era coordenadores, de casais, uma vez no banco, o cara falou assim, "Ó, o senhor é da equipe Nossa Senhora, né?" Eu falei, sou eu, minha esposa e tal. Ele falou, como é que eu faço para conhecer esse movimento? Eu falei, vai ser agora, dentro do banco, meu. O cara é funcionário do banco. O anúncio, É. né, ele é mais, eu acho que é pela nossa postura, né? Uhum. Hoje de manhã precisei dar uma passada no supermercado e passei no shopping rapidinho, né? E por descuido, eu sempre ando de colarinho de padre, eu sempre estou Uhum. muito identificado como padre. Se puder Mas falar o nome é aí. o clergyman, né? É um nome estranho, mas é o nosso colarinho, né? E aí eu tava sem, eu tirei no carro e, enfim, esqueci de pôr, né? A gente se habitua tanto, eu esqueci de pôr. E aí eu fui rapidinho ali, só para tomar um suco, e uma pessoa disse assim, o senhor é padre, não é? A mocinha do caixa disse assim, sou. Você é da minha paróquia? Ela disse, não, mas o senhor tem uma cara de padre, né? E a sua educação, eu só podia ser padre, né? Então, o nosso testemunho arrasta, o testemunho Exatamente, arrasta exatamente. muito. É igual esse movimento, né? Ele é o casal, né? Tem que ter o casamento, né? Na igreja. E os filhos, né? Às vezes nascem dentro da equipe, crescem dentro do movimento e se tornam equipista. Eu conheço muito caso. E é muito curioso, assim, o quanto a afeição vai se dando muito naturalmente. A Fabi e o Heine, que são de Taubaté, do setor B de Taubaté, casal responsável de Uhum. setor. Como eu disse, eles não me conheciam quando me convidaram, mas eu aceitei o convite, enfim. E a gente se tornou amigo nesse tempo, né, pela proximidade, os trabalhos juntos e Uhum. tal. E ela mesmo diz isso, poxa, padre, né, como é bom ter o senhor aqui, porque os meus filhos se afeiçoaram ao senhor. Né? Então, o padre se torna ali não só um testemunho para o casal, mas para os adolescentes, né, para os jovens, de uma vida que pode ser alegre, que pode ser divertida, porque tem gente que acha que padre só reza, que padre não sorri, que padre não brinca. Né? A gente é normal, a gente tem uma vida normal. É, o homem, né? Não, e a gente brinca, a Só gente tem ordenado, sorri, né? e temos uma vida, temos as nossas amizades, né? Uhum. E isso atrai, mas são amizades sadias, num testemunho sadio, isso atrai jovens, Uhum. atrai. Então, isso é muito bonito, né? Essa oportunidade que a igreja dá de casais e padres trabalharem juntos para testemunhar que a vocação que receberam vale a pena. As paróquias era sempre folga na segunda-feira. Isso é comum em todas as paróquias? Mais ou menos. Na Não verdade, é uma assim. regra. Não. Na verdade, assim, de São Paulo, né? Todo trabalhador tem direito à sua paga. Sim. Então a gente tem direito ao nosso dia de descanso, né? Humanamente falando, é muito necessário. Convencionou-se em alguns lugares a segunda-feira porque é o pós-domingo, né? E o domingo que todo mundo descansa, nós padres trabalhamos dobrado. Exatamente. Então, chega segunda-feira a gente tá um pouco mais cansado. Mas assim, a folga, entre aspas, né, do clero ali, ela é um direito que pode ou não ser exercido. Então não é toda segunda-feira que dá para tirar. Uhum. Não, é porque nós padres, Cabral, nós não somos funcionários da igreja. Né? Então nós não entramos exatamente na questão CLT, nós não somos funcionários. Então nós não temos direitos a salário, nós não temos direito a folga. Mas a igreja concede a nós essas concessões. Uma folga semanal, 30 dias de férias no ano, que podem ou não ser requisitados e que podem ou não ser concedidos. Então, nem toda segunda-feira a gente tira folga. Eu, como padre, nunca pedi os meus 30 dias de férias. Né? Não senti necessidade. Uhum. Quando preciso, tiro 3, 4 dias para descansar um pouco a cabeça, mas nada excedente. Então, enfim, né? Mas é que nós não somos empregados. Uhum. Então, não é uma questão legal propriamente dita, né? Nós temos que tirar a igreja. Não, a gente pode tirar, como padre, um dia de folga na semana. A gente escolhe, em tese, a maioria de nós escolhe a segunda-feira, alguns outros dias, e para o nosso descanso, para o nosso lazer, para a gente poder rezar, visitar os nossos, né? Porque a gente não se vê com frequência. O domingo é missa de manhã, às vezes é 2 de manhã, 2 da tarde. Batizado, velório, unção. Exatamente, tem que fazer todas as exéquias, né? Não é fácil, eu sei porque o meu vizinho é padre, né? E aí assim, então nesse ponto, Cabral, a nossa família se ordena padre junto com a gente, porque... Eu digo lá, hoje eu só tenho, assim, que mora lá ainda o papai, né? Os meus avós ainda moram lá, mas são avós.
E não é todo dia dos pais que dá pra estar com ele. Aliás, desde que eu me ordenei padre, nenhum dia dos pais eu consegui estar com ele. Olha. Né? Porque é domingo. Então eu tô na É o dia paróquia. de tá lá, né? Não é todo evento que eu consigo estar junto. Então Uhum. esses dias de descanso servem pra isso, né? O dia dos Uhum. pais às vezes é na segunda-feira pra nós que a gente consegue visitar, o dia das mães pra quem tem, né? Então são dias assim que a gente precisa, né, humanamente falando, é necessário a gente parar Agora, um com pouquinho. toda essa correria, com toda essa responsabilidade que o senhor tem com o movimento, com a paróquia, tudo, como é o padre Juninho nas horas de folga, assim? Tem esporte? O senhor pratica algum esporte? Cabral, né? Cabral, se eu te contar que eu acho que eu nunca assisti um jogo de futebol na minha vida inteira. Piorou eu jogar, né? Eu não faço meia culpa e Mas parabéns nem aos assim, é uma padres. academia, não... Não, Viu? olha, Tem alguns padres que têm assim, tem, o padre Kleber, padre Paulo César, que é meu conselheiro. parabéns aos padres que são fiéis a isso, sejam perseverantes. Eu Não tem esse... não tenho. Ainda Tentei não. e comecei, mas assim, aí é um pouco também, envolve uma série de coisas, né? Tempo, que eu acho que também é um fator. Eu não me sinto à vontade em academia, confesso pra você, eu me sinto péssimo. Cabral, eu fui formado padre no seminário, mas antes, em São Luís ainda, no exemplo dos padres, né? Você nunca vai me ver de bermuda, né? Eu não me sinto bem de bermuda. Eu acho que o padre tem que se vestir de modo que ele seja identificado como que ele é. Ir pra academia de bermuda e camiseta, pra mim, é terrível, né? Então, entre os tantos fatores, eu não me sinto bem. Não é um ambiente pra mim. Parabéns aos padres que fazem, viu? Continuem, sejam perseverantes. Cuidar da saúde é necessário. Eu não faço. Reconheço minha culpa, minha máxima culpa, né? Mas isso aí é de cada um também, né? Mas os meus dias, assim, os meus momentos de descanso são muito simples, assim. Eu não sou uma pessoa de muitos luxos. Então, na maioria das vezes, eu tô momentos de oração mesmo, em casa, ou eu me retiro para rezar em algum lugar, alguma casa religiosa que me acolhe num dia de descanso para rezar. Quando não tô com meu pai em São Luís, com os meus ali, a minha família, os meus amigos mais próximos ali, ou trabalhando, atendendo, porque para mim, esse tipo de, entre aspas, trabalho, não tem o peso que tem um trabalho. Então, eu gosto de atender, mesmo que no meu dia de descanso, se eu precisar atender os jovens, os casais, eu atendo com muita disposição. Então, isso não me pesa tanto assim. Mas os meus dias são muito tranquilos, né? Eu celebro a missa praticamente todos os dias e me retiro para rezar um pouquinho, para estar com os meus, para voltar na minha cidade. Eu gosto muito de São Luís. Sou muito, entre aspas, orgulhoso de ser luisense. Eu tenho muito orgulho da minha terra. Então, quando eu posso fugir um pouquinho, eu corro para lá, para voltar na fonte da minha vocação, para poder ver as pessoas que são importantes para mim. Fizeram parte desse... Fizeram e fazem parte, dessa né? vida, né? E poder estar ali, então isso para mim... Mas eu tenho uma vida muito simples nesse sentido. Eu não preciso de grandes luxos, não preciso... né? Então, às vezes, eu só quero rezar um pouquinho, eu me retiro. Tenho bastante contato com as religiosas aqui da diocese, as irmãs. Então, sempre me recolho para rezar em algum lugar, na casa de algumas delas, para poder ficar ali quietinho, sem grandes atormentações na cabeça, né? Certo. O Daiane, você tem um videozinho? Só pra gente conhecer um pouco da paróquia. Esse vídeo tá velhinho, esse vídeo do ano passado. É o Corpus Christi do ano passado. Foi o meu primeiro na paróquia São Miguel Arcanjo, foi uma experiência muito bonita. Esse ano, graças a Deus, ainda muito maior. Graças a Deus, foi uma participação bem maior que a do ano passado. Que hora que foi a procissão esse ano? Lá sempre de manhã. A gente faz a missa às 9, seguida de procissão. Eu participei com o padre Kleber aqui. Quando o padre da paróquia não fala demais, termina cedo, né, pessoal? O pessoal que é de lá sabe. Mas às vezes eu me empolgo, e aí esse ano terminou meio-dia, coitado do povo. Foi embora com a barriga roncando. Sério? Que teve missa e procissão, né? 9 horas. A missa e procissão. Mas andou bastante pelo bairro, né? Andando um tanto. Não foi pouco, anda um tanto. E aí temos fiéis. E tava fresquinho, né? Eu não sei, que eu sinto um calor. Mas nesse ano tava tranquilo. Olha, Cabral, mas que esse bando de batina que a gente põe dá um calor, rapaz, que eu não sei se eu sinto fresquinho. É verdade, tem toda aquela... Além da batina, põe aquela... Tem os paramentos todos aí, são quentes. Todos, né?
É. né? Mas a nossa paróquia lá, tudo muito simples, mas muito, muito Nossa, digno, com a graça de Deus. eu conheci a paróquia através. O primeiro padre que eu fui lá foi o. Eu não lembro o nome dele agora, é novo também. O Padre Cipriano, Cipriano. agora está em Jambeiro, que era o meu antecessor. Era o meu Exatamente. antecessor Eu na fui mais paróquia. vezes com ele lá. Eu fui quando também era o padre Nilson, Padre Nilson, que já era há mais tempo. mais tempo, que era da equipe. E antes dele era aquele padre, eu não lembro o nome dele também. Antes do Padre Nilson foi o Padre José Batista da Rosa, um alto de barba. Hoje não tem mais barba. Zé Batista. Isso, está em Campos do Jordão. Foi quando eu conheci a paróquia, né? Que a equipe Nossa Senhora sempre está fazendo missas em paróquias diferentes. Aí, e quando a gente vai também lá, às vezes, né, para ter papo, tudo. Eu acredito que a primeira vez que eu fui lá, eu já era nomeado, eu tive que pôr no Waze, eu não sabia onde ficava a paróquia São Miguel. Né? Não tinha tido tempo de conhecer ainda a Pinda toda, então... A primeira vez que eu fui para conhecer a minha paróquia, já nomeado, o povo ainda não sabia. Éramos apenas o bispo, o padre que estava, o Padre Cipriano e eu, que sabíamos a transferência. E eu fui lá para conhecer e eu tive que pôr no Waze. Eu não conhecia a paróquia. Hoje já me localizo lá com uma palma da minha mão. Não é todas as paróquias que têm vigário, é por falta de sacerdócio ou tem alguma coisa? É por necessidade da paróquia, né? Mas é também por falta de padres, Falta né? de padre, né? O ideal seria uma paróquia como a minha que a gente conseguisse ter mais um padre. É muito grande. Mas hoje, esse estilo de vida nosso já não atrai mais tanto o coração dos jovens, né? E há muito, Cabral, muito. Primeiro, jovens que têm medo desse estilo de vida, né? Porque, de fato, Cabral, isso seja se dito, é um estilo de vida curioso, né? Do dia para a noite a tua vida se revira. O bispo te liga e diz, padre, o senhor foi transferido para outra cidade. A gente faz a mala e recomeça do zero a vida. Né? Com lugares, pessoas, lugares que a gente não conhece. Né? Então, mudança, né? É um estilo de vida curioso mesmo. E, por outro lado, acho que as famílias já não apoiam tanto, né? Se eu dou o mérito aos meus pais de terem me apoiado, mas os meus pais foram muito guerreiros. Porque, digo isso publicamente, não tem por que me envergonhar, mas nem toda a minha família me apoiou. Né? Uma boa parte da minha família, sobretudo do lado dos meus pais, do meu pai, foi e é contra a minha vocação. Né? Acho que esse estilo de vida não existe mais. Antigamente era muito orgulho para a família quando tinha um padre na família, né? Então, assim, hoje não é tão incomum jovens que até têm vocação, Cabral, mas por falta de apoio familiar desistem. Né? Repito, os meus pais não só me apoiaram, como foram muito guerreiros. Muito guerreiros em suportar isso tudo comigo. A falta de apoio de outras pessoas, eles compensavam no apoio deles. Por Deus, eu dou mérito a São Luís do Paraitinga, minha paróquia, porque o povo de lá sempre me apoiou muito, né? Não só em orações, mas no que eu precisei. Quando eu fui me ordenar, eu me ordenei na pandemia. E aquele povo se desdobrou para fazer rifa, para ajudar na ordenação. Enfim, foi uma coisa linda, emocionante. Mas nem toda a família apoia. E nem toda a minha família me apoiou e me apoia até hoje, né? Então, isso eu acho que influencia muito. Não só no sacerdócio, Cabral, eu acho que no casamento também. Você vai casar e tem alguém te dizendo o tempo todo que vai dar errado, desanima o casal. Né? Então, hoje existe uma crise de pessoas infelizes que querem fazer infelizes outras pessoas. Né? Então, falta esse apoio às vezes. Para esse nosso estilo de vida, muitos pais não querem os filhos. Muitos pais rezam para o filho deixar o seminário, não para ele ir para o seminário. Né? Então, infelizmente, hoje o nosso seminário tem um número mais baixo de jovens, acho que são 14 momentaneamente. E temos aqui na diocese padres para suprir a diocese toda, graças a Deus, mas o número de vocações é menor. Padre, o pessoal pediu um minutinho para o senhor. Eu vou passar a nossa agenda, que a nossa agenda está bem extensa. Opa! Aí a gente volta para finalizar. Então, pessoal, nossos associados aí, simpatizantes da Ferroviária, sexta agora, nós vamos ter aqui a atração César Barbosa, que é do ramo sertanejo, né? E mulher não paga até as 20 horas, e homem, que, né, se quiser vir, é R$20. Começa a partir das 19 horas aqui na Ferroviária.
E haverá uma promoção aí do copo de uísque, né? Tem que fazer alguma atração, né, padre? Bebam com moderação, por favor. E não dirija, né? E não dirija. E aí, no dia 8, nós vamos ter aqui o stand-up com Irmã Selma. Você já viu? É antigo. Eu me lembro de um vídeo desse personagem, desta personagem, né? Naquele Terça Insana. Isso é coisa velha. Pessoal, coincidentemente, o evento vai ser da Irmã Selma aí. No dia que o padre vem, olha só. E vai ser dia 8/6, horário às 20 horas, aqui no nosso deck. E o ingresso é R$30, mesa 40, e tem um combo de 4 ingressos mais a mesa por R$120. Então, aquele também que não é associado e gostaria de participar, sábado, dia 8/6, a partir das 20 horas, aqui na nossa ferroviária, Irmã Selma, idade maior de 14 anos, isso é importante. E vai ter recreações para os menores, porque às vezes o pai traz o menor e nós temos o parquinho, a gente contrata para não ficar ouvindo lá o stand-up, porque às vezes tem algumas palavras, né, que... Em nome de Deus, né? E hoje não é uma freira de verdade não, viu? Só pra você saber, pelo amor de Deus. As freiras de verdade só rezam, não faz stand-up. E, padre, a gente também pensando aí nos dias dos namorados, né? Dia 12/6, no dia mesmo do namorado, na quarta-feira, nós vamos fazer um evento para os namorados, para o namorado, para os casais, né? Esposa. Então nós vamos trazer aqui na nossa lanchonete Lia de Oliveira, que é uma cantora muito tradicional já no nosso clube. A partir das 19 horas, promoção vai ser pizza e vinho. Então, a gente vai ter um preço bem acessível para os nossos associados, aqueles que quiserem participar, né? Para vir trazer a sua esposa, a gente vai fazer um espaço já bem, né, bem assim feito, apropriado. Então, você aí, marido, associado, namorado, venha curtir com nós dia 12/6, a partir das 19 horas, no deck, os dias dos namorados, com a Lia de Oliveira, que já ela canta muito, meu padre, ela é muito... Não conheço, confesso. Não, é fantástica essa moça aí. E também, já em clima de festa junina, dia 16/6, a tradicional festa nossa aqui no clube também, que terá atração como Thales e Wellington. São uma dupla famosa já aí na região. Já veio aqui no clube já algumas vezes também, no Marinese, né, junto com o Marinese. E vai ter a apresentação da turma de dança, quadrilha, né? E vai ser a partir das 16 horas. Então, 16/6, domingo, a nossa tradicional festa junina com Thales e Wellington também. Então, não perca, né? Comidas típicas, quadrilha, nesse mês de junho aí, que é o mês, né, tradicional de festa. Na parte esportiva, que nós temos aqui a semifinal da Copa Liga de Futebol, né, de futsal, Pindense Futsal, quinta agora, amanhã, dia 6, 19h30, Ferroviária versus Brutus Futsal. Vai ser nosso ginásio e haverá a narração da nossa TV Ferroviária. E a Copa São Paulo, categoria Sub-13, domingo, dia 9/6, 10 horas, jogo Ferroviária e Base Forte, local Campo da Ferroviária. Haverá a narração também da nossa TV. Daiana deve estar presente, né, Daiana? Sim. Com certeza, né? E temos também o Campeonato Cinquentão. A Ferroviária, ela nasceu do esporte, né, pai? Então, o senhor vê que a nossa linha também de esporte que é grande, além das todas as atividades. Domingo, cinquentão, 8h15, no campo do Fluminense, Ferroviária e Fluminense. É um clássico aí da cidade. A Ferroviária sempre monta os times fortes, né? E todo mundo quer ganhar da Ferroviária. Então, serão jogos bons aí. Eu juro que eu não sei o que é nem tiro de meta, mas eu vou torcer para que vocês ganhem. Com certeza, padre. Cabral, de verdade, eu nunca assisti um jogo na minha vida. Padre, isso aí é uma situação que a gente acha... Olha, esse orgulho eu nunca dei pro meu pai. Mas de nem fazer seleção? Nem, Cabral. Uma seleção, ela para o Brasil, para... Cabral, eu vou lhe contar uma história estapafúrdia da minha vida quando eu era criança. Acho que é por isso que eu não gosto de futebol. Eu era criança, tava tendo um jogo, meu pai é corintiano. Tava tendo um jogo e eu tava tomando sorvete na sala. Meu pai é de se recordar dessa história. Eu tava tomando sorvete na sala, minha mãe sentada assim.
E eu tava tão entretido com o sorvete que eu esqueci do jogo. Né? Criança, eu tava lá com o sorvetinho. E o Corinthians marcou um gol. E meu pai gritou. E o susto foi tanto que eu joguei a travessa de doce, de sorvete, ela bateu, espirrou sorvete no forro, no sofá. E aquilo foi tão... Eu fiquei com tanto choque na hora que eu acho que nunca mais eu quis assistir jogo. Nunca assisti um jogo na minha vida inteira. A gente respeita, né? Os 10 primeiros minutos de jogo eu já cansei. Mas olha, prometo que eu vou rezar para que Deus abençoe, dê um bom jogo e ganhem, por favor. É porque o futebol, ele atrai muito público, né? É mundial, né? O esporte, a nossa paróquia, houve aqui em Pinda, aliás, está tendo ainda, o campeonato cristão. A nossa paróquia está participando. Nós mandamos um time, o pessoal foi lá, eu assinei para eles, né? Estamos indo lá, né? Que bom. É bem divertido. Incentivar, né? Não, eles vão. Estão empolgados. A nossa agenda, tanto social como a agenda esportiva, está bem recheada. Então já começa na sexta-feira, né? Com o César Barbosa, que é um cantor aí conhecidíssimo na região. Depois temos também o Dia dos Namorados. Você aí, né, que faz tempo aí que não faz um agrado aí. Faz o favor, traz a mulher para comer aqui uma pizza. Aproveita. Um refrigerante, né? Que é isso, os românticos. A festa junina nossa, ela é muito boa. O senhor está convidado. Eu venho. Dia 16/6, a partir das 16 horas. Venho, olha. Então, eu sei que o senhor tem uns compromissos lá, mas se quiser vir aí... Eu dou uma fugidinha. Faz festa lá também, né? De repente, o senhor pode também estar participando com a gente aí. Esse Thaleson Etter aqui é muito conhecido, é uma dupla sertaneja que já tem um sucesso muito grande. E dia 8 é a irmã Selma, que não é freira de verdade, tá bom? Que veio aqui para fazer o stand-up com a gente, né? Mas é isso aí, padre. A gente ficou muito lisonjeado com um bate-papo com o senhor, porque aqui a gente é um bate-papo mesmo. Eu queria que o senhor fizesse as considerações finais para nós e deixasse uma mensagem aí para nós aí. Para todos, né? Não é só para os católicos, para todos, em geral. Primeiro, eu agradeço muito, Cabral, o convite, né? Quando você me mandou mensagem, naqueles dias ali, imediatamente eu não podia socorrê-lo, mas agradeço muito o convite. Acho que isso me dá a clara sensação de uma confirmação divina de que a gente está no caminho certo. Sim. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Deixo aqui aberto a quem quiser conhecer a Paróquia São Miguel Arcanjo, lá no Araretama. Um povo simples, uma paróquia simples, mas de um coração gigante. É uma das marcas dos meus fiéis, e isso se deve a eles, não é mérito de nenhum de nós. Eles são muito acolhedores, isso é muito bonito. Então, quem quiser, fica aí o convite para participar lá conosco, das celebrações, né? Primeiro final de semana de julho, nós temos a nossa festa julina, sexta, sábado e domingo à noite. Primeiro finalzinho de semana de julho. Então, quem quiser... Manda para nós na época. Mando. Pra mim, eu divulgo na nossa Mando. Vai ser o feriadão prolongado, inclusive, porque 9... primeira semana de junho? Primeiro final de semana de julho, né? Então, nós vamos ter a nossa festa lá. Também tudo muito familiar, uma quermesse muito tranquila, enfim, né? Como mensagem, eu me permito deixar um apelo aos jovens, né? Entre as minhas missões de padre está a missão de assessor para a juventude. Eu hoje na diocese trabalho especificamente com os jovens, além da paróquia e das equipes, de tudo que isso envolve. Eu digo aos jovens, assim, com muita sinceridade, se um dia sentirem a voz de Deus, respondam a ela, né? Não precisa ser padre, não precisa ser irmã, não precisa ser irmão, pode ser um excelente pai de família. Pode ser um excelente jovem, mas responda a ela. Procura. Não é? O Papa Bento XVI, velhinho de cabelos brancos, disse: Nosso Senhor vale a vida. E é verdade, né? Então, deixem. Se essa voz de Deus ecoa dentro do coração de alguém, responda com generosidade. Porque isso eu posso dizer com toda a tranquilidade de alguém que aos 17 anos de idade fez 2 malinhas de roupa e saiu de casa. Ele não nos desampara, né? Ele sempre nos sustenta a cada momento da nossa vida. Então, se Nosso Senhor te chama, jovem, diga sim, né? Dê a Ele a sua resposta generosa, não se poupe diante de Deus. Para a vocação que Ele te chamar, se for para ser padre, seja um bom padre. Se for para casar, tenha um santo matrimônio, seja um bom pai, uma boa mãe de família.
Se for para outra qualquer profissão, se for para ser médico, seja bom no que faz. Isso é deixar a voz de Deus ecoar. Eu me lembro que um dia, o dia que eu fui para o seminário, dia 17 de fevereiro de 2013, saindo da casa dos meus pais, a minha mãe me disse uma coisa muito bonita, Cabral. Ela disse assim: meu filho, você está indo para o seminário, não é? Eu disse: é. Você quer ser padre, não é? Eu disse: é. Ela disse: então seja um bom padre. Seja um bom padre. E eu acho que é isso a resposta da vida. Ser bom. Bom no que Deus nos chamou para ser. Florescer onde Deus nos plantar e fazer valer a pena. Então, diga assim, né? Exerça com generosidade, com amor, a sua vocação, independente do que for. Acho que no final da vida, a gente vai poder olhar para trás como eu acompanhei padres que olharam para trás, como eu acompanhei minha mãe, que foi casada durante 30 anos e hoje falecida, e olhou para trás e pôde dizer com tranquilidade: eu faria tudo de novo, porque eu fui feliz na minha vocação. Então, jovens, digam sim à vocação de vocês, porque ele vale a pena. Beleza. Eu também queria agradecer aos nossos internautas associados, né, que participou desse bate-papo aí com o Padre Juninho. Agradecer o Júlio, que é o nosso presidente, o Elcio, que é o presidente do conselho, que tanto apoiou esse nosso programa Conversa com Cabral, porque a ideia, Padre, é trazer pessoas que façam a diferença, líderes, né, que façam a diferença na cidade. E o senhor, eu já conheço há muitos anos aí, nesses anos estamos juntos, empresários também a gente vai trazer, vários convidados para que possa mudar um pouco, que tenha condições de mudar as pessoas, né? Talvez dar um testemunho, né, das atitudes. Então a gente agradece aí os nossos internautas, a Daiane, que é a nossa técnica ali, Júlia e Rafa. E eu gostaria que o senhor deixasse uma bênção para nós, para a gente finalizar o programa, e agradecer a todos, né? E se Deus quiser, quarta-feira estaremos de volta aqui. Uma frase de Madre Teresa de Calcutá, vale muito a pena, né? Um dia perguntaram à Madre Teresa: Madre, o que a senhora faz em prol dos moradores de rua aqui de Calcutá é tão pouco, Madre. Porque, afinal de contas, a senhora alimenta os moradores de rua de Calcutá. Mas existem moradores de rua no mundo inteiro. Gente passando fome no mundo inteiro. E um jornalista pergunta a ela: Madre, o que a senhora faz não é só uma gota no oceano? E a resposta dela é muito bonita. Ela diz: sim, é só uma gota no oceano. Mas se eu não fizesse, haveria uma gota menos no oceano. Então façamos a nossa gota cair no oceano. Que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe a quem nos está ouvindo, assistindo. De modo especial, peço a bênção aos meus paroquianos lá do Araretama, da minha pequena Ars, como eu chamo, né? O lugar onde Deus me pediu para gastar o início do meu sacerdócio. Então que Deus abençoe, que Deus derrame sobre vocês, sobre toda essa obra, a sua bênção. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite a todos. Até quarta-feira, se Deus quiser. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.